baixar. Vamos Se lá. você vai para o computador, você vai direto pelo site. A gente vai. Boa noite. Hoje a gente vai terminar o Melachim Aleph, fazer o ciúme. Na verdade, que Melachim Aleph e Beit são um livro só, É. assim como Shmuel Aleph e Beit. E eu vi hoje que foi bem posterior à escrita do livro, que foi dividido em dois, porque o livro era comprido demais. Não sei o que significa, eu acredito que tem alguma outra coisa por trás, por dividir em dois. Por história, talvez. Assim. Acho que falar de cada reino separado, não? Não, porque ele fala dos dois reinos aqui, por favor. Ele fala dos dois. Então, pode ser que Mas tenha alguma. a ênfase maior agora, que agora foi na... Não, mas ele vai e volta, ainda vai voltar. Vai e volta. Então, não. Vamos lá. Esse Melachim Beta aí termina cronologicamente quando? No final Não cheguei lá, como você quer que eu saiba? Não lembro da última vez. O Aleph. Não, O Aleph ou o Beit, quer saber? ou quer dizer, o Aleph. O Aleph a gente vai chegar. Vamos lá. A gente vai parar no Yoshafat, de Yehudá, e ver agora os dois reis além do Ahav no Malchei Israel. Vamos lá. O que você perdeu na última aula, o resumo era que o profeta Micaio já tinha previsto que o Ahav iria morrer naquela guerra, e de fato ele recebe uma flechada. Ele é o único que morre de todo o povo de Israel. A flecha bate nele, apesar dele estar camuflado. Ele fez questão de não se vestir com as vestes reais. Ele se camuflou entre os demais soldados. Mas Hashem fez com que a flecha batesse nele. E ainda ele foi muito corajoso, que ele não demonstrou que ele começou a sangrar. Ele ficou em pé até ele voltar para a cidade, para mostrar que para o povo não perder a coragem. Ele foi recompensado por isso, ele teve o Olam Abá. Ele já tinha feito Tchuvá, ainda... Bom, agora, a gente já tinha mencionado que o Yoshafat, Hashem não tinha gostado do fato que ele tinha feito, vindo nessa guerra para ajudar a mulher de do Ahav, por enquanto sim. Por enquanto não falamos nada dela. Não falou nada dela. Puxa vida. O Yoshafat, ele tinha se juntado, ele veio para ajudar naquela guerra o Ahav. E a gente falou que apesar que a história é muito bonita, da união do povo de Israel, etc., mas você tem que tomar muito cuidado com quem você se alia. E aqui tem mais uma história, essa história de Yoshafat, ela aparece em Divrei Hayamim, nas crônicas. Muitas vezes, no Tanakh, você às vezes consegue complementar uma história com algo que aparece posteriormente, especialmente Divrei Hayamim, que é o livro das crônicas. Então, por exemplo, a gente teve lá um Rashi, quando eu estava na Parashá de Yitro, falando de Reuel, que às vezes o Yitro aparece com nomes diferentes, e o Rashi ele traz de lá provando que Chovav, Yitro, que é Reuel, que é a mesma pessoa. Da onde ele traz? Do livro das crônicas. Então, a Torá, lá você pode tirar algumas informações que você eventualmente não tem nos outros lugares. Então, a história que está trazida em Divrei Yamim, aqui o Midrash ele traz já para adiantar, até chegar no Divrei Yamim, você já vai ter esquecido, eu pelo menos vou ter esquecido quem era Yoshafat. Então, Amon e Moav eram os vizinhos do nosso povo. A gente estudou sobre eles na Torá, etc. E eles estavam ao leste do reino de Yehudá. E eles quiseram atacar o nosso povo. E eles então se juntaram com nossos grandes amigos chamados Amalek e alguns dos Edomim. Então, os nossos bons vizinhos, aqueles que foram poupados quando Hashem falou, não ataquem eles, a gente ofereceu para passar e eles se recusaram, então Hashem mandou se desvia deles. Eles agora se juntam, eles se posicionaram no lugar que tem até hoje chamado En-Gedi. E lá eles se posicionam para atacar Bnei Israel. E o rei Josafat, olhando para aquele exército, ele sabia que não tinha forma nenhuma, pelas leis da natureza, que ele ganhasse. Pelo número? Da quantidade? Pela quantidade, acho que foi muito, aqui ele não traz um número, mas eram vários. Matou todos eles, né? Não, Hashem falou para eles não, Hashem falou para eles não matarem. Moab? Calma, de Moab, de
Moav, Amon e Amalek e alguns de Edom, que eram descendentes de Esav. Não falei de Midian. Hã? Esse Amalek ficou só um, que era o rei. Mas ele se reproduziu depois. Continua até hoje. Está no governo hoje. Amalek não tem mais, né? Vai embora. E ele então sentiu, ele sentiu que ele só tinha uma única arma. E essa é a única arma chamada Tefilá. É importante lembrar, antes de continuar, que às vezes a gente acha que temos outras armas e a gente se confunde. Quando não sobra nenhuma e a gente fala, agora não restou mais nada, só Tefilá. Às vezes a gente coloca você numa situação para você lembrar que nunca você teve outra coisa além dele. Só que enquanto você tem outras coisas, você acha, você se apoia, você confia nelas. Não, mas a gente não pode, né? Tem que seguir o Derek, como é? O Sim, caminho normal. mas assim como a gente viu que o rei, você vai lembrar o nome, acho que era Hisquial, que ele estava sitiado, ele estava em Jerusalém, ele olhou para a janela, ele falou, isso aí não vai ter jeito. Aí ele falou, Hashem, eu vou dormir e você toma conta. E assim foi, certo? Claro que estamos falando de alguém muito grande, mas quando realmente você vê que não tem chance nenhuma, al piteva, de você fazer alguma coisa, então você só resta a entregar na mão de Hashem totalmente. O Tzemach Tzedek, se eu não me engano, ele é aquele que diz que quando a pessoa, Deus nos livre, está se afogando, e ele tem uma palha ao lado dele, e ele pensa, quem sabe essa palha, milagrosamente, pode me ajudar. Hashem pode tudo. Ainda a fé dele não é completa. Porque ele ainda está se apoiando na palha. Quais são as chances da palha ajudar ele? Nenhuma, mas ainda tem a palha. Quando nem a palha resta mais, aí sim que ele tem a chance de ter uma fé completa e unicamente em Hashem. Assim deve ser a nossa bitachon em Hashem. Então, ele, nesse momento, com o bom rei de Israel, então ele reúne o povo de Israel, ele ordena que eles façam jejuns e que todos eles viessem até Jerusalém. De fato vieram, não só porque ele chamou, mas porque eles estavam com medo. Então todo mundo veio se juntar, fugir para lá. E ele então, ele junta todo mundo, e mulheres, crianças, bebês, etc. E ele começa a falar palavras de pedidos a Hashem, e de chuva para o povo. Então ele fala, habitantes de Yehudá e Jerusalém, assim diz... desculpa. Então ele juntou todo mundo. E aí, quando ele começa a incentivar e etc., ele faz uma tefilá para Hashem, que a gente confia totalmente nele, aparece uma profecia na boca de um Levi. Um Levi que estava lá, e através dele Hashem mandou a profecia. E ele fala em nome de Hashem, ouçam habitantes de Judá e de Jerusalém e o rei Yosafat, assim diz Hashem. Resposta direta. Não tenha medo, essa guerra, vocês não precisam lutar, essa guerra quem vai lutar é Hashem. Onde a gente tem uma passagem assim na Torá? Hashem ilachem lachem. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishon. Deus vai lutar por vocês quando estava na frente do mar. Aí Hashem fala, ou seja, normalmente sim você tem que fazer alguma coisa. Determinadas situações, Hashem fala, você confiou em mim total, se quer ir para a guerra, você precisa, se quer fazer alguma coisa. Apenas, Hashem nesse caso falou para eles fazerem alguma coisa, naquele caso lá da Torá, no caso do mar, eles tinham que ficar parados, certo? Mas nesse caso, Hashem fala para eles caminharem em direção ao exército do inimigo no dia seguinte. E vocês vão conseguir ver perto, vocês vão ver os soldados no fim do vale, perto da borda do deserto, e vocês não precisam lutar, fiquem parados e vocês vão ver o que Hashem vai fazer para vocês. Eu acho que diferente do que aconteceu no mar, que eles parados onde estavam, o inimigo estava já ao lado deles, eles iam poder enxergar o milagre que Hashem fez. Aqui, como eles estavam distantes de onde seria o milagre de Hashem, então Hashem fala, eu quero que vocês voltem lá, para vocês assistirem o milagre de Hashem. O rei Yoshafat, ele se curva 2 vezes e todo mundo se sente grato, e os Levim já começam a louvar Hashem em voz alta. Na manhã seguinte, Yoshafat vai lá e encoraja o povo, acreditem em Hashem e seus profetas, para que depois não digam que foi alguém do Mossad que foi lá e fez alguma coisa, etc. E aí vocês vão ter sucesso. E muito bonito, ele mandou que um coral de cantores fosse à frente do exército e cantassem. E o que eles cantaram?
Hodu Lashem Kitov Ki Leolam Chasdo, que também a gente fala no final da Haggadah. Ou seja, já agradecendo, já foram para lá com a sensação tão grande de alegria que já fomos vitoriosos. Então não é esperar para ver, para agradecer. Já foram cantando com a sensação de gratidão. Isso é um nível de emuná, isso é um nível de emuná muito, muito elevado, que é aquilo que o Rav Arush ele escreve sempre no livro dele, de Gana Emuná, de você agradecer a Hashem nas horas difíceis. Não é que você pede para Hashem, confia em Hashem, e depois que melhorar você agradece, ele já fala, agora você já agradece. Você já tem que estar feliz, primeiro, aceitar o que Hashem te deu, mas já está feliz pelo que Hashem vai te dar de bom. Mas eles já tinham escutado que iam ganhar, quer dizer, já estavam... Mas sabe como que é? Com certeza tinha céticos. Espera aí, falou, mas não sei se era, não era. Sempre tem. Então isso já é uma lição muito muito grande de Emuná e Bitachon e Hashem. E o que Hashem fez? Que eles chegam lá sem eles fazerem absolutamente nada, entra uma confusão na cabeça de todos esses soldados e eles começam a lutar contra si mesmos. Então primeiro os Amonim e Moavim eles caem nas mãos dos Edomitas, dos Edomim, e depois eles começam a lutar eles mesmos. Quando os Yodim eles passam por lá, eles encontram milhares de corpos. Hashem fez com que eles pudessem ver o milagre, assim como Hashem fez com que eles vissem os corpos dos egípcios. Hashem fez um milagre para que eles pudessem ver. E eles ficaram lá saqueando todos aqueles mortos. E para saquear tudo aquilo, demorou 3 dias. Então você pode imaginar como a brachá de Hashem foi incrível. Foge de guerra. Aquele vale, vocês vão reconhecer o nome, que ele se chama Emek Abrahá. A gente fala Emek Abrahá, aliás, desculpa. Então, Emek, o vale da Brachá. Porque lá eles tiveram essa Brachá incrível de Hashem. Todo mundo ficou sabendo desse milagre e, obviamente, ficaram amedrontados e até o final da vida de Yosafat não teve mais nenhuma guerra porque eles ficaram com o medo. Quê? Então foi um bom vizinho, foi uma boa parceria que se juntaram para a guerra. Não, mas essa guerra agora não foi junto com a Ahab. Sim, mas ele era uma boa pessoa também. Bom, ele era um tzadik. Eu já comentei no início da aula sobre aquele erro dele. Por que eu comentei? Porque vai ter mais um erro dele agora que ele vai cometer. Isso não tem nada a ver com aquele Sanherib que também teve o... Não, Sanherib é muito depois. É muito depois. Sanherib é muito depois. Mas não teve também o rei que... Como era o nome desse rei que você falou aí há pouco? Que foi dormir e falou, Hashem, você... Risquial. Risquial. O Risquial depois, não apareceu ainda. Risquial depois, vai aparecer depois. Risquial é com Sanherib. Com Sanherib, exatamente. E agora vamos passar para os últimos anos, então, de Yoshafat. E agora aparece mais uma situação onde Yoshafat ele comete um erro. O que acontece? A Torá fala para a gente que um rei de Israel ele não pode acumular riquezas. Aquilo que é necessário, sim, mas não acumular riqueza, assim como cavalos, esposas. A Torá fala para a gente. E ele, então, ele decidiu mandar navegações para Ofir. Ofir era um lugar que tinha lá grandes riquezas. Era um tipo de ilha, algum lugar. E queria saber onde é. Índia. Bom, não sei. E aí, mas você tem um mapa exatamente onde é? Me fala. Qual região teria grande riqueza? Possivelmente. E ele então ele queria mandar embarcações, mas esse tipo de prática era uma prática que quem fazia eram os reis goim. Eles tinham esse tipo de busca, embarcações, como a gente vê ao longo de toda a história, querer conquistar novos países, etc., descobrir novas terras. Então isso não era a função dele, mas assim ele quis fazer. E ele então ele queria construir embarcações que pudessem comportar essa viagem, poder voltar com toda a riqueza.
E o que ele faz? Ele vai lá e pede ajuda, como ele não tinha engenheiros navais, então ele pede ajuda para um homem chamado Ahaziah, que esse Ahaziah era filho de Ahav. Com o pai, ele se aliou para fazer a guerra. Com o filho, agora ele se alia para fazer riquezas. E, de novo, o mesmo erro de se aliar com um Rashá, e agora com o intuito não de guerra em prol de Bnei Israel, no intuito de acumular riqueza. Ele próprio seria, não. É? Se livrasse para todo mundo, Foi lá, tinha a vida de lá, não, mas foi é lá certo. pra área de Sheva. Então, aqui ele traz que ele, acho que depende muito do intuito. E o intuito do Shlomo, a gente vê o Shlomo que era principalmente para o Beit HaMikdash, ele priorizou muito o Beit HaMikdash, ele tinha riquezas, tudo, mas ele priorizou o Beit HaMikdash. Aqui está claro que ele fez isso assim como os outros povos. Assim. E ainda está claro de com quem quiser ele se aliou, que talvez a intenção dele, quem sou eu? Estamos falando aqui de um tzadik, né? Ele era um tzadik. E Hashem não gostou disso. E Hashem ele fez, o que Hashem fez? Então, olha, Hashem não castigou ele. O que Hashem fez? Que na hora que as embarcações estavam prontas, todas elas se desmontaram, que deram problema. Enguição. Um erro aí, talvez, na prova. Você está sentado no avião já 1 hora e meia e fala problemas técnicos no motor. Tá bom. Melhor eu ficar aqui com esse problema técnico, eu não vou confiar. E aí, mas curioso, não é que elas afundaram, elas de alguma maneira como chama, se destruíram, desmontaram. E aí o Ahaziah, ele falou, não, isso é o acaso. Deixa eu mandar a minha turma, que a tua turma não sabe, não são bons marinheiros, não souberam lidar lá com o negócio. Mas Yoshafat logo já recebeu o recado, o aviso, a mensagem de Hashem, e ele aborda essa missão e ele fala, não precisa, não quero fazer, mudei de ideia. Então Hashem, ele poupou ele, quer dizer, Hashem não gostou do que ele fez, mas pelos méritos que ele tinha, Hashem, ele simplesmente impediu que ele fizesse aquilo que ele estava planejando. Percebeu? Hashem, ele fala para Yoshafat, já que você se juntou com o Urashá, o Navi fala para ele, já que você se juntou com o Yoshafat, Hashem me impediu de você ir. Aparentemente, que se ele fizesse isso sozinho, ou não com um rei, Urashá, etc., talvez ele sim teria sucesso. E aí a resposta, talvez porque Shlomo deu certo e não foi condenado por isso. Mas Shlomo se juntou com aquele rei lá Sim, mas era numa outra fase, é diferente. Uma coisa é você buscar um sócio, outra coisa é você ter um súdito, uma pessoa submissa. E Shlomo Amelech estava no momento, primeiro, pós David Amelech, estavam todos submissos, e ele mesmo conseguiu impor respeito no nível, então ele não estava se aliando, não era, ele ainda era o sócio majoritário com poder de decisão. Já aqui, aparentemente, foi uma sociedade que ele falou, você constrói os navios e a gente divide esqueci de falar que ele prometeu que iria dividir com ele as riquezas. Uma coisa que não sei se eu lembro direito, não foram os filhos de Ahav que faleceram por tentar construir Jericó? Jericó? Não, foi Hiel. Hiel. Lembro. Sim. E aí, ele reinou, então, a gente está aqui terminando o livro, o Yoshafat, ele reinou por 25 anos, Bnei Israel, enquanto no outro reino você tinha dois sucessores, quer dizer, teve Ahav, Ahaziah e Jehoram, que vamos falar dele em seguida. Então, ou seja, ele realmente conseguiu ter vida longa dentro do seu... Ele conseguiu unir os dois? Não. Estou dizendo conseguiu. que paralelamente, enquanto no outro morreram 3, morreram 2... Não estava unido. Não, e não vão se unir. A única união que teve foi pontualmente naquela guerra. Então, agora passando para o governo de Israel, o Ahav, depois que ele morreu, o filho dele governa. O nome dele já falamos que era Ahaziah, e ele governa por 2 anos.
E, obviamente, ele era um rachá muito grande, com os pai e mãe que ele tinha, especialmente a mãe. Então, ele era idólatra, etc. E Hashem fez com que o governo dele durasse apenas 2 anos. O pai fez chuvar, né? O filho não seguiu o exemplo, né? Então, a gente Provavelmente não. falou que ele fez chuva, mas a chuva dele não foi muito que, assim, quem sou eu para dizer qualquer coisa, mas ele tinha ainda a marca de tudo aquilo que ele tinha feito ao longo da vida. É, o ser humano olha para os atos, Hashem vê o coração, essa é a frase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que toda a ideia do Hilo da Hashem, às vezes você tem boas intenções, mas seus atos não são bons. E as pessoas que vêm aprendem dos seus atos, não das suas intenções. Então, o filho dele viu os atos. Então, aqui termina o livro de Melachim. Aqui esse livro ele traz um comentário, Melachim Aleph. Na verdade, não terminou o livro, mas a gente vai passar para o Melachim Beit. Mas ele traz uma coisa que a gente já repete muito, mas que a Torá muitas vezes enfatiza o erro dos tzadikim, etc. Então, às vezes você lê, parece uma história de terror, né? Um erro atrás do outro, um pecado atrás do outro, mas obviamente que todo o intuito de contar tudo isso, com a própria Torá atesta, fala mesmo do Ahav, que ele tinha muitos méritos, e vários outros que a gente contou os pontos negativos, mas realmente toda a ideia dos pontos negativos para a gente poder olhar, se inspirar, aprender o que fazer, o que não fazer, que a ideia que é Torá, Torá significa ensinamento, que a Hashem possa nos ajudar, que a gente comece o próximo em breve e que a gente possa sempre estudar e aprender Lishmor, Lilmod, Lamed, Lishmor, Lassot, Lakayem, aprender, ensinar, cuidar da Torá, se Deus quiser. Ensinar é a sua parte, né? Ah? Ensinar é a sua parte. Não, tá escrito que é o Chacham Alomed Mikol Adam. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. Significa que todos têm o que ensinar. Olha.